Bem-vindos, alunos, à nossa terceira aula de filosofia, onde nós nos propomos a refletir sobre a ética nas guerras. De modo especial, essa nossa terceira aula ela é interessante porque nos coloca diante de uma situação posterior. Por isso, nós vamos ter como base da nossa aula atual as reflexões oriundas depois da guerra. Certamente, depois que nós tomamos uma atitude ruim, uma atitude errada, a gente traz junto de si muito aprendizado. Imagina que você se propõe a conhecer um caminho novo e você faz esse caminho, mas não acerta, não é o melhor. Provavelmente na sua segunda possibilidade de refazê-lo, você já tem um conhecimento, tem todo um aparato que você conquistou, talvez com um erro. Tá? Então convém a gente se perguntar as reflexões oriundas no pós-guerra. É esse a nossa ideia, perspectiva de se estudar nessa nossa aula. A pergunta que a gente pode fazer, seria possível aprender alguma coisa com guerra? Deem uma olhadinha no slide de vocês. Será que existem pessoas supérfluas? Alguém pode ser inocentado de crimes de guerra porque matou cumprindo ordens? Poderíamos cumprir normas sem pensar, mesmo que levem pessoas à morte? Quais são nossos planos para o futuro? Essas questões, elas provêm de uma perspectiva de guerra. Durante as guerras, a gente vê um total descrédito em relação à vida humana, onde o outro se traduz como um mero inimigo, como uma mera pessoa que precisa ser derrotada, que precisa ser jogada na lama. Então, essas perguntas, elas são bem profundas e elas nos levam a buscar um conhecimento um pouco maior. Bem, a guerra também leva a gente a questionar se de fato se nós seríamos livres. Até onde vai a nossa liberdade? A pergunta é interessante porque até que ponto uma pessoa usaria a sua própria liberdade para entrar no estado crítico e caótico de uma guerra? Será que todas as pessoas que passam por uma situação de guerra estão ali porque querem? As crianças, os jovens, os idosos, os civis, que geralmente são os que mais sofrem, será que eles gostariam de passar por aquela situação? Repare que as guerras, geralmente, elas são proporcionadas por um pequeno grupo. E quem sofre, na sua totalidade, são os civis. Então, muitos sofrem nas guerras sem nunca ter optado por elas. E após as guerras, outra questão que surge, como que eu puno alguém que cometeu um crime de guerra? A gente viu que a Conferência de Genebra ela estipula alguns crimes de guerra. Como que eu faço? Eu estou correto em corrigir? Eu vou penalizar alguém? Ou será que a ação dele foi necessária, foi justa? E como ele estava em guerra, ele não deveria seguir ordem, ele deveria preservar a própria vida e aquilo que ele defendia. Há como punir? Seria eticamente correto punir? Então nós chegamos a uma pensadora extremamente conhecida. Sugiro que vocês façam a leitura dos materiais dela, ela é muito importante para o nosso dia a dia. É uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. E o engraçado é que o pensamento, os escritos dela, não são frutos de uma pessoa que estava fora, que olha de fora para uma guerra. Ela passa por uma vivência, ela passa por uma experiência de guerra. Ou seja, ela é uma alemã judia que precisou fugir do seu estado, fugir da sua terra e ir morar nos Estados Unidos, fugindo da guerra, porque senão o seu fim seria muito claro, seria o campo de concentração. A vida da Hannah Arendt também chama atenção para pessoas, existem várias pessoas no nosso mundo chamadas apátridas. São pessoas que não têm a sua cidadania reconhecida. Uma pessoa que não tem a sua cidadania reconhecida é uma pessoa que não tem direitos. É uma pessoa que não pode casar, uma pessoa que não pode estudar, uma pessoa que não pode trabalhar, ter a sua moradia. E a Hannah Arendt passa por essa situação. Ela só é reconhecida como cidadã em 1951, quando a guerra já havia acabado. Então ela passa a ser considerada cidadã dos Estados Unidos. E como eu falei, é uma pessoa que passou por uma experiência da guerra. Não é um pensamento exterior, é um pensamento interior de alguém que vivenciou aqueles momentos que marcaram a história da nossa humanidade. Bem, vamos lá. Um primeiro princípio que a Hannah Arendt nos ensina é a ideia do mal radical. O que ela quer dizer? Que o mal radical não é fruto só do egoísmo. O mal radical que acontece na guerra não é fruto só de uma intenção interior e pessoal que nós temos. Ela tem
uma origem muito mais anterior a isso. Então, olha só. A guerra ela proporciona, como a gente já sabe, uma inversão de valores. O certo e o errado, a troca do não matar pelo matar, e esses valores, como a gente já falou em outras aulas, eles vão se transformando. E as pessoas que estão na guerra concordam, seguem e praticam, para Hannah Arendt, não por egoísmo, mas por ausência de pensamento, porque elas não pensam no que estão fazendo. É engraçado que, para a comunidade alemã, o nazismo era ótimo. Todos os alemães, eles sabiam, certamente eles sabiam o que acontecia nos campos de concentração. A pergunta que a Hannah Arendt faz é por que ninguém fazia nada. O que a Hannah Arendt vai dizer é o seguinte: ausência de pensamento. É falta de reflexão, é falta de pensamento, é falta de entender o outro como alguém igual a você. É a isso que ela chama de mal radical. Essa falta de pensamento, essa falta de agir, essa falta de refletir sobre as coisas que acontecem. Olhem para a frase dela aqui, que também é interessante, que vai aparecer no slide para vocês. Ela diz o seguinte, ó: do mesmo modo como as vítimas nas fábricas da morte, ou seja, nos campos de concentração, ou nos postos do esquecimento já não são humanas aos olhos de seus carrascos, também essa novíssima espécie de criminosos situa-se além da própria solidariedade do pecado humano. O que nós entendemos aqui que a Hannah Arendt quer dizer? As pessoas que agiram, que praticaram crimes de guerra, são pessoas que não refletiram, que não pensaram e que estão dentro do mal radical. E ela se propõe a perguntar, podem ser punidas? Será que uma pessoa que não busca pensar, não busca refletir, não busca questionar o que aconteceu, pode ser punido? Então, ela traz para a gente essa nova espécie de mal radical para que a gente possa entender e se situar no que está acontecendo. O mal radical vai tornar o ser humano um mero objeto. E nós sabemos, objetos perdem aquela constituição humana que eles têm. Objetos podem ser manipulados, estipulados, é justamente isso que acontece no campo de concentração. Eu não tenho mais uma pessoa humana, eu tenho um objeto. E do objeto eu faço o que eu quero. Então é alguém desnecessário, supérfluo, precisa morrer. Essa transformação do não matar pelo matar. Ao mesmo tempo, o ser humano, então, ele se desumaniza, ele perde a sua dignidade. Um exemplo muito claro que a Hannah Arendt chama a atenção é isso. Já não são mais judeus, já não tem mais nome. Os judeus tinham números. Os judeus já não eram judeus, eles tinham símbolos, eles tinham cores, eles eram meros objetos sem uma identidade. O mal radical tira a identidade das pessoas e o campo de concentração foi justamente isso. As pessoas não eram mais lembradas pelo nome, elas eram chamadas por números. Então essa perda de identidade, essa desumanização, ela é fruto de um mal radical, onde o ser humano é tornado um mero objeto. Para que a gente possa compreender esse pensamento da Hannah Arendt, para que a gente possa se situar bem no contexto em que ela quer nos trazer, eu queria sugerir para vocês, como atividade de casa, pesquisem sobre as pessoas apátridas, pessoas que não têm cidadania, pessoas que perdem as suas pátrias e são privadas de direito. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que estão vivendo essa situação. Eu sugiro para vocês que vocês pesquisem um texto chamado Os Excluídos, o Mundo Desconhecido dos Apátridas. É um texto que foi formulado pela ONU. Você encontra ele facilmente aí no ambiente virtual na internet. Também façam lá a atividade de desenvolver aplicada, da página 415. Agradeço por hoje. Até a próxima.